Ceará. Bom dia a todos. Agradecer o convite de estar integrando a equipe do CERN e vir fazer parte aqui pela primeira vez do evento. É muito importante para mim, é um prazer estar aqui com vocês também. Apesar da plenária agora de manhã falar sobre o balanço do setor energético, vamos colocar dessa forma aqui para o estado do Rio Grande do Norte, a minha missão aqui é outra, é falar sobre uma fonte a qual a gente ainda não tem implantado aqui no estado. No entanto, a gente tem a plena convicção de que isso vai se tornar uma realidade, não só aqui no estado, mas talvez em outros estados aqui da federação. É falar um pouco sobre energia eólica offshore. Como há alguns anos, talvez há 10, 15 anos atrás, falar em energia eólica onshore no Brasil era tido algo como ilusório, algo muito longe, e a gente viu a realidade que aconteceu, que foi o primeiro leilão de energia de reserva que ocorreu em 2009, que foi ontem, e aonde a gente já está em relação à energia eólica onshore, nós temos sim a perspectiva do desenvolvimento desse tipo de geração aqui para o estado também, tá bom? Podia passar, Daniel, por favor? Tá. Falar sobre energia eólica offshore aqui no estado, e aí eu não vou me limitar apenas ao estado do Rio Grande do Norte, eu vou falar um pouquinho do estado do Rio Grande do Norte e um pouquinho do estado do Ceará. Pelo menos nesse ponto, é falar um pouco sobre infraestrutura. A tecnologia ela já é bastante madura para os dois tipos de geração. No entanto, temos fortes fatores que limitam ainda o desenvolvimento desse tipo de geração aqui no estado, tá? Claro, um deles é porque nós tínhamos ainda áreas suficientes em terra para desenvolver os projetos e não havia sentido econômico em a gente estar desenvolvendo uma geração mais cara, que seria em mar, em detrimento de uma geração em terra. No entanto, essa realidade vem mudando. A gente vem observando, pelo menos, que as melhores áreas do Rio Grande do Norte e do Ceará, por exemplo, elas já foram desenvolvidas, que equivale à costa setentrional do Rio Grande do Norte, que é a costa norte, voltada para o Equador, a costa inteira do Ceará. E no Ceará ainda tem uma característica diferente, que eu não tenho expressiva geração no interior, diferente do Rio Grande do Norte, que a gente tem no interior, puxando ali para aquela região de João Câmara, e áreas ainda por explorar, que tem velocidades de vento bastante interessantes e que tinha bastante área para explorar ainda. No entanto, essas regiões estão ficando mais escassas. Não é à toa que os projetos estão se voltando hoje para áreas complexas, como áreas de serra. Tá? Então a gente começa já a olhar a viabilidade, não a curto prazo, evidentemente, mas para daqui a alguns anos, ou pelo menos iniciar os seus estudos em ambiente offshore. A apresentação vai ser basicamente alguns mapas e a gente vai poder fazer um pequeno overview da situação do Rio Grande do Norte e do Ceará em relação à infraestrutura. O que a gente tem aí é a infraestrutura hoje em relação à capacidade de escoamento de equipamentos. É evidente que nesse ponto a gente tem algo a se trabalhar, que é a ausência ainda no Rio Grande do Norte de um porto. Ou seja, na verdade a gente não teria essa necessidade de fazer um transporte muito longo, mas infelizmente a gente não tem aqui no Rio Grande do Norte ainda um porto que tem uma capacidade de calado um pouco maior para absorver os equipamentos. A gente pode passar. Aí estão colocadas as subestações em operação e as que estão em planejamento também. É evidente que tudo isso já apresentou na apresentação anterior, foi muito desenvolvido dos últimos anos para cá, em função da quantidade de projetos que vieram a ser instalados aqui, principalmente na costa do Rio Grande do Norte. Pode passar, né? Tá? Nesse ponto, o Rio Grande do Norte, fazendo a conexão com o Ceará, a gente tem talvez algum problema, né? Que enquanto no Ceará eles se prepararam, né, para receber esses equipamentos, desenvolveram suas estruturas, a gente não conseguiu fazer isso a contento ainda. Absolutamente eu não estou dizendo que o Rio Grande do Norte ela não deve investir, a gente entende a problemática, os condicionantes que estão colocados. No entanto, a gente vê que pelo menos ao médio prazo ou a curto prazo, provavelmente a estrutura que seria usada para fazer o transporte desses materiais seria pelo Ceará. Tá? Além da gente ter
as rodovias, né, tanto federais, na esfera estadual, aeroportos, pista de pouso e postos em maior quantidade. A gente tem uma outra situação que o Daniel pode passar, a gente vai apresentar também, que é em relação à capacidade de escoamento. Tá? É colocado, claro, tem aqui um ponto diferente. O Jean colocou muito bem na sua apresentação que eu tenho regiões ainda no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, regiões que a gente não tem a capacidade, é uma região que está escura ainda, vamos dizer, em relação à transmissão. No entanto, para fazer o escoamento offshore, grande parte dessa infraestrutura, pelo menos uma parte dela, já está bem condicionada no litoral, que é exatamente o local onde a gente houve o reforço dessa rede. Claro que para absorver essa energia que poderia ser gerada, teria que se fazer novos investimentos nisso. No entanto, não são áreas cegas, tá? Já são áreas que foram bastante trabalhadas, desenvolvidas e que podem mais facilmente ser incluídas nos estudos futuros. Tá bom? Pode passar, Daniel. Então, aí a gente tem uma visão mais ampla, onde a gente reúne a infraestrutura em relação a rodovias, por exemplo, do Rio Grande do Norte e Ceará, rodovias federais, rodovias estaduais, portos e aeroportos. Pode passar, né? E aí também uma imagem unificada da capacidade de escoamento atual em relação ao Rio Grande do Norte e Ceará. Foi colocado já aqui também, né? Hoje, para o próximo leilão, nós temos apenas 200 MW que hoje estariam viabilizando realmente novos projetos. No entanto, isso tem que se fazer necessário, tem que se incluir dentro dos estudos para aumento da capacidade de escoamento, tanto para o Rio Grande do Norte como para o Ceará. Pode passar. Nesse ponto, a gente sai um pouco dessa questão da infraestrutura e entra nas características regionais mesmo. Um ponto fundamental quando se fala em energia eólica offshore é a profundidade da instalação desses projetos. É o que a gente coloca como a batimetria da região. Comercialmente falando, no mundo, mais de 85, 90% de todos os projetos offshore em operação no mundo, eles estão localizados em uma cota batimétrica até de no máximo 50 metros de profundidade. Darlan, eu vi uma apresentação, eu vi um artigo, eu vi um paper, onde nós temos aqui um aerogerador que é flutuante, que está em operação numa máquina piloto numa profundidade de mais de 100 metros. Ótimo, são projetos de pesquisa, algumas plantas piloto, mas quando a gente fala para operação comercial, praticamente 90% dos parques offshore no mundo estão instalados a uma profundidade máxima de 50 metros de profundidade. E aí entra um outro dado importante também, que é a distância da costa. Novamente, aí eu vi um projeto que está localizado a mais de 100 km da costa para aproveitar um melhor recurso eólico em tal região. No entanto, esses mesmos 90% aproximadamente dos projetos em operação comercial, eles estão à distância máxima também de apenas 40 quilômetros. Ou seja, fica claro que comercialmente falando, para que os projetos tenham uma rentabilidade interessante, eles têm que ficar o mais próximo possível da costa, claro, evidentemente respeitando todas as questões ambientais pertinentes a isso, mas que também há uma profundidade menor. Quanto maior for a cota batimétrica, maior é a tecnologia e os custos associados a maior também será o custo de operação e manutenção e construção desse parque. O que é que a gente tem aqui então, fazendo esse resumo do que é, pelo menos no mundo implantado hoje, e é disso que a gente tem que tirar como parâmetro aqui para o Brasil, pelo menos no primeiro momento, o que a gente tem na costa do Rio Grande do Norte e Ceará são condições que a gente pode colocar como excelentes. Nós temos uma plataforma continental que se estende por todo o litoral do Rio Grande do Norte no Ceará, onde a aproximadamente 40 quilômetros a gente encontra cotas batimétricas de no máximo entre 30 e 40 metros. Tem regiões dentro dessa faixa, pegando do Rio Grande do Norte do Ceará, que tem cotas batimétricas inferiores a 10 metros. Para quem teve a experiência de talvez visitar algumas plataformas da Petrobras aqui no estado, teve a oportunidade de ver e conhece essa realidade em locais
onde, por exemplo, algumas plataformas da Petrobras, quando elas foram construídas em seu deslocamento, elas simplesmente ancoraram em algum local porque era tão raso que ali ficou e entrou em operação ali mesmo. Uma delas é a plataforma Agulha 2, para quem conhece, sabe que foi uma situação como essa. Ela simplesmente encalhou num ponto, não era a coordenada exata para fazer a sua localização, e ela disse, não tem o que fazer, ela simplesmente ficou lá, a Petrobras fez a sua instrumentação, equipou a plataforma e ela entrou em operação. Então, realmente, essa região daqui do Nordeste, a gente vai encontrar, nesse aspecto, condições bastante favoráveis do ponto comercial à implantação dos projetos. Isso sem falar o que o Milton já comentou. A gente está falando de um recurso eólico onde foi observado pelo mundo inteiro como uma das grandes bacias de vento do mundo. Inclusive, a EPE adotou essa nomenclatura. A EPE ela identifica e separa as regiões do Brasil como bacias de vento. E a região do Rio Grande do Norte, claro, onshore, ela identifica também como uma bacia de vento. Fora que a gente não está entrando ainda nas questões das condições adversas, que, por exemplo, estão os parques em operação mais maduros no Mar do Norte da Europa, onde a gente tem fortes rajadas de vento, temperaturas muito baixas, né? Enquanto que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem faixas de velocidade muito estreitas, velocidades constantes, a direção do vento constante. Tudo isso, apesar de ainda não ter um estudo formal sobre qual seria o custo de implantação disso no Brasil, mas a gente vem observado que, pelo menos na Europa, semanalmente, mensalmente são emitidos papers onde é reportado a redução efetiva dos custos de implantação do megawatt em ambiente offshore. Ou seja, a tecnologia está ficando mais madura, os equipamentos estão ficando mais baratos. Trazer essa tecnologia para o Brasil, nós já temos grandes players no Brasil de onshore. Trazer isso para o Brasil é algo que a gente vislumbra, pelo menos no médio prazo, perfeitamente viável. Pode passar, Daniel, por favor. Isso. Como eu já tinha colocado, a região ela já teve grande parte do seu desenvolvimento em relação, por exemplo, a fabricantes também e a ampliação da capacidade de escoamento, e isso se justificou em função da grande quantidade de projetos que foram implantados no litoral do Rio Grande do Norte. Tá bom? Daniel, por favor, pode passar. Claro, nós temos uma área muito grande, no entanto, nós temos várias restrições. Existem várias atividades comerciais que estão em operação nessa região. Uma delas, por exemplo, é a exploração de petróleo, onde nós temos as plataformas e as linhas de transporte de óleo e de gás que estão reportadas aí nesse slide. Claro, essas áreas, como também as áreas de proteção ambiental, APP, na verdade existe todo um trabalho de mapeamento ainda a ser feito, mas essas áreas, claro, elas devem ser excluídas, separadas, reservadas, feitas seus buffers de proteção, e a área restante seriam áreas onde a gente tinha a possibilidade de fazer estudos e implantação de projetos. Por gentileza, Daniel. Tá? E aqui a gente já está perto de acabar. Eu estou só citando que um levantamento preliminar para o Rio Grande do Norte a gente tem algumas restrições, como, por exemplo, as hidrovias que estão cadastradas pela ANTAQ, que são as áreas, os percursos onde a gente já tem transporte marítimo convencional trafegando por aquela região. Claro, essa região ela tem que ser excluída. Eu tenho algumas vantagens, que são as cotas batimétricas entre 5 e 40 metros de profundidade, distância, como já apresentado também, entre 5 e 40 quilômetros da costa. Nós temos as restrições ambientais que devem ser avaliadas e respeitadas. Quando se fala em offshore, o Milton colocou, lembrou da Petrobras com máquinas de 600K, formando o parque eólico de Macau de 1.8. A gente observou a evolução das máquinas onshore aqui no Brasil em relação à potência e à altura. Hoje, no mundo, comercialmente falando, quando se fala em ambiente offshore, a gente fala em máquinas de aproximadamente 3.6 mega, tá? E uma coisa muito importante também, aí falando um pouquinho de recurso, é que essa região setentrional, que é a região voltada para o Equador, tanto da costa do Rio Grande do Norte e do Ceará, a gente observa velocidades médias, claro, isso aí são dados de modelos climáticos, superiores a 8,59 metros por segundo, tá?
e com fatores de capacidade acima de 50%. Pode passar, Daniel. Tá? E aí, qual é o cenário que a gente vislumbra, que a gente entende dentro da capacidade da tecnologia de conhecimento que a gente já tem aqui no Brasil, como, por exemplo, todo o expertise que a Petrobras e que empresas da área de petróleo têm em fazer operações em mar? A gente vislumbraria aí, por exemplo, para uns 3 cenários para 2025, 2035 e 2050. Tá? Onde para 2025 a capacidade de instalar até 2 GB de energia nesse ambiente, para 2035 4 e para 2050 8. No entanto, a gente tem que fazer uma pequena lembrança aqui do que foi pré-primeiro leilão de energia de reserva. Uma das primeiras ações que foram feitas pelo governo ou por uma entidade privada para o desenvolvimento da energia eólica no Brasil foi fornecer ao mercado qual seria a capacidade eólica do Brasil. Foi o Atlas Eólico Onshore, um documento importantíssimo para o desenvolvimento desse setor nos estados e no Brasil como um todo, porque ele indicou, ele falou, ele reportou quais seriam as áreas e qual seria o recurso médio daquele local. Claro que o valor colocado ali não seria suficiente para implementar um projeto. No entanto, ele permitiu que aquelas áreas fossem estudadas e, a partir daí, sim, desenvolver os projetos. Pode passar, Daniel. Então, a gente entende que seria fundamental, e o CERN está empenhado nisso, se colocando como uma das poucas vozes no Brasil a defender, a estudar, a propor, a discutir, a colocar em pauta a energia eólica offshore. Seria primeiro um estudo do recurso na região do Rio Grande do Norte e Ceará. A gente entende, né, entendemos que isso seria fundamental, porque isso seria um grande delineador, seria um indicador de qual realmente seria o recurso daquela região e que isso poderia reverter nos olhares do mercado para o desenvolvimento dessa região, para esse tipo de atividade. Claro, estudos ambientais complementares, informação técnica com base no desenvolvimento de projetos no local. A gente já tem vários projetos, por exemplo, algumas empresas como a Petrobras fez o seu Atlas Offshore. Claro, isso é uma informação privada, mas ela já fez, ela está se antecipando a isso. Questões ambientais específicas, analisar os impactos diretos e indiretos. Existe uma comunidade costeira importante que vive na costa desses 2 estados e deve ser avaliado e estudado. Pode passar, Daniel. Bem, é isso. Eu agradeço a oportunidade e fico aberto também para o final as perguntas. Obrigado. Agradecemos ao Darlan Santos pelas explicações e chamamos agora o senhor Eduardo Alexandre. Espera aí, gente, vou botar o óculos.